E aí, meus consagrados, meu nome é Gabriel Antunes, da página C.S. Lewis Brasil, e vim nesse vídeo, não sei onde você está assistindo esse vídeo, para falar a respeito de motivos que fazem as pessoas afastarem da igreja. Muitas vezes a gente pensa e coloca a culpa só no outro. Ah, não era por Cristo, não converteu, nunca foi cristão. Beleza, mas esse julgamento a gente nunca vai pensar onde a gente está sendo falho como igreja. Se a gente já chegou primeiro, a gente é tipo os irmãos mais velhos da galera que está chegando, que é os irmãos mais novos. É tipo a parábola do filho pródigo. Não tinha dois irmãos, o mais novo não foi embora. Entende que o mais velho já estava lá e já se relacionava com o pai, comia na casa do pai, bebia e dormia. Ele tinha um relacionamento com o pai. Já parou a pensar que pode ser que o irmão mais novo olhou para o irmão mais velho e falou assim: eu não quero ser como esse cara, prefiro ir embora. E foi embora. Então a igreja precisa pensar sobre coisas que fazem as pessoas se afastarem para olhar para dentro de si. Só colocar a culpa no outro e pensar que ele não era cristão, não se converteu, não vai fazer com que a igreja olhe para si. Então muita gente sai porque a igreja falhou, porque a igreja não amou, porque a igreja não foi a igreja como Cristo quis que a igreja fosse. Então o problema é que a igreja não foi nem igreja, porque acima de tudo a igreja é o corpo de Cristo e é o meio por onde Cristo opera. Então se o corpo está doente, entende que ela não vai manifestar Cristo. Então, igreja, seja lá qual a tua denominação, olhe para o teu coração e vê por que as pessoas estão se afastando. Não coloca a culpa no outro, que é muito fácil. Então, bora lá. Eu lancei isso no Instagram mais cedo. Motivos que fazem as pessoas se afastarem da igreja. Uma enxurrada de motivos. Vou citar aqui. Eu primeiro tinha feito um vídeo aqui que eu comentava, mas vira um vídeo de 70 minutos e milhões de horas. Não dá. Membros que julgam os outros. Falta de amor, religiosidade, frustração em se espelhar em pessoas, mau testemunho de quem está à frente, fofoca, acepção de pessoas. Tem uns que é tipo assim, se eu fosse falar à medida que viesse, era extremamente repetitivo, que tem uns que é tipo assim, motivo comum. Encher a cabeça de alguém com fofoca, hipocrisia, julgamento, preconceito, decepção, falta de exemplo, vida sentimental, tentação, fofoca. Fofoca eu repeti porque eu não sabia que era tanto. Culpar Deus por algo ruim, excesso de culpa, intriga, panelinha nos ministérios, querem que a pessoa seja perfeita, polêmica com... Nem eu tô entendendo o que eu escrevi. Com pastor que faz acepção de pessoas. Aí tem uns outros tipos aqui que eu até resolvi separar. Olhar para homens ao invés de Jesus, quando prefere os pecados, depositar expectativas nas pessoas. Igreja não prega a palavra, teologia da prosperidade, não conhecer as escrituras, o engano de que o mundo pode preencher. Meus amigos, são diversos os motivos que fazem com que as pessoas se afastem da igreja. A igreja muitas vezes está doente. Fofoca. Às vezes as pessoas, é tipo erro aos pares, como C.S. Lewis fala. A pessoa vence um erro e pensa que aquilo ali, por ela ter vencido, já tá bom. Por exemplo, parei de ver novela. Aí a pessoa pensa, venci um erro. Mas aí tu pega o fato de não assistir mais novela e faz da vida do outro uma novela. Você ficou sabendo de não sei quem. Não sei quem. E aí, cara, tu só tá trazendo a novela pra dentro da igreja. A igreja vira uma novela ambulante. E aí, por isso que eu tô citando fofoca, porque eu não pensei que era um motivo tão normal. Então muitos são os motivos que fazem com que as pessoas se afastem da igreja, e muitas vezes é como uma doença na igreja que precisa ser combatida, não de colocar a culpa no outro. Entende que a gente sendo irmão mais velho, a gente tem que cuidar do outro como irmão mais novo, que precisa ser cuidado. Então é lógico que sempre vai ter polêmica. Não sei se você é um desses que está assistindo e já saiu da igreja, está machucado com a igreja. A chance de que todo mundo que esteja na igreja seja machucado um dia ou ferido é muito grande, porque é gente pecador nas coisas. Não é o próprio Cristo que está no nosso meio. É preciso que Ele venha e intervenha sobre nós e faça com que o Espírito dele mova a igreja. Mas ainda assim são um bando de pecadores, a gente precisa ter esse entendimento. Não sei se você é desse tipo de pessoa que saiu ou se você é do tipo de pessoa que afugentou as pessoas. O que a gente precisa entender é que a doença da igreja precisa ser tratada por Cristo e tratada por uma igreja que reconhece que está doente.
Então são muitos os motivos, como eu citei, ficou vários de fora, mas o mais importante de saber é que é necessário estar numa igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é o meio por onde ele opera. Então muitas vezes a gente precisa passar por algumas coisas na igreja para entender que só Deus é suficiente. E muito do que é sofrido na igreja e machucado na igreja é usado por Cristo para fazer com que a gente se torne alguém melhor. Então, se tu sente que é bom demais para estar na igreja, entende que tu tá só saindo de um processo que Deus quer fazer em você. Então, meus amigos, por mais que sejam variados os motivos de te afastar da igreja, o mais importante de tudo é que se eu listasse 20 motivos para sair da igreja, beleza, são motivos até plausíveis, mas tem um para você permanecer na igreja, que é o próprio Cristo. É Cristo que te faz permanecer na igreja, porque Ele te quer na igreja. É Ele que deve ser o centro da tua vida, é Ele que deve ser o centro da tua igreja, Ele que é o centro. Então, se a gente olhar para as pessoas e para a igreja do ponto de vista humano, é lógico que a gente vai ter motivo. Mas sabe qual que é o problema? Com Deus não se argumenta. Argumento nenhum nosso é capaz de ser justificado diante de Deus. Ah, sair porque o pastor, o padre é hipócrita. Meu amigo, sempre cabe mais um, porque a gente sempre vai ser hipócrita, porque a gente sabe o que é certo. E muitas vezes a gente não faz o que é certo, porque muitas vezes a gente só consegue fazer o que é certo se o Espírito de Deus vier sobre nós e nos possibilitar fazer o que é certo. Então, se a gente perde comunhão com Deus, a gente sempre vai fazer o que é errado. Então, fora da igreja, o teu termômetro, vamos colocar assim, vai ser você que se relaciona mal na tua casa, e tem gente que fala, ah, não aguento minha família, e vive uma vida reclusa e pensa que isso aí já te faz um cristão. É preciso estar numa igreja e é preciso vencer todos esses obstáculos que são motivos de afastar a igreja. Por fim, vou citar uma palavra. Espero que essa palavra possa falar com o teu coração. Quem vai acreditar na notícia que trazemos? A quem relatar o poder do Senhor? Crescia diante dele como um broto, qual raiz que nasce da terra seca. Não fazia vista, nem tinha beleza a atrair o olhar. Não tinha aparência que agradasse. Era o mais desprezado e abandonado de todos. Está falando do servo sofredor, está falando de Cristo. Ou seja, talvez você fale, na igreja tem acepção de pessoas. Era o mais desprezado e abandonado de todos. Homem do sofrimento, experimentado na dor. Tu sofreu na igreja? Cristo sofreu pela igreja. Indivíduo de quem a gente desvia o olhar, repelente, dele nem tomemos conhecimento. Tu sentiu que as pessoas não te acolheram na igreja, olhou torto para você e fizeram o mesmo com Cristo. Eram na verdade os nossos sofrimentos que ele carregava. Tá cansado de sofrer? Cristo sofreu por você. Eram as nossas dores que ele levava às costas e a gente achava que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e massacrado. Passava uma visão que Jesus, cara, era, nesse caso, as feridas dele não era tipo, talvez tem gente que pensa que era motivo por ele ser quem ele era, mas na verdade as dores e as feridas e a chaga de Cristo era por você, meu amigo. Mas estava sendo traspassado por causa de nossas rebeldias. Então, essa rebeldia adolescente, motivo para sair da igreja, cara, Cristo morreu e sofreu por causa disso, para tu se justificar nisso e parar nessa questão aí. Estava sendo esmagado por nossos pecados. O castigo que teríamos de pagar caiu sobre ele com seus ferimentos, veio a cura para nós. Como ovelhas estávamos todos perdidos, cada qual ia em frente por seu caminho. Foi então que o Senhor fez cair sobre ele o peso dos pecados de todos nós. Oprimido, ele se rebaixou nem abriu a boca. Como cordeiro levado ao matador ou ovelha diante do tosqueador, ele ficou calado sem abrir a boca. Você tem diversos motivos para sair da igreja, mas você tem um motivo maior, que é o próprio Cristo, que sofreu ainda mais em relação àquilo que vocês têm sofrido na igreja. Ele sofreu pela igreja, ele sofreu por cada um de nós. Ele sofreu para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Então, meu amigo, não olhe para todos esses motivos para sair da igreja. Olhe para o motivo para estar numa igreja. Olhe para o motivo de que Cristo te quer na igreja. Cristo quer te moldar na igreja. Cristo te quer colocando a serviço dele. Cristo quer te colocar a serviço dele. Isso se faz na igreja. É vendo a hipocrisia lutando contra isso. É vendo a falta de amor e lutando contra isso. É vendo
falsas lideranças e lutando contra isso. Então vê um problema e seja diferente daquilo. Se você não é acolhido, acolhe. Se você tem fofoca sobre você, sobre os outros, não faça. Deixa entrar no ouvido e sair no outro, mas o mais importante é que motivo nenhum deve ser usado para que a gente se afaste da igreja, porque o motivo principal